A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar Apresentação do Time Release Study, Estudos de Tempo de Despacho pela Receita Federal do Brasil, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos e da Receita Federal. Informamos que esse evento compactua com 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU: paz, justiça e instituições eficazes. E o outro, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, o doutor Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro. Senhoras e senhores, muito boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão Especial de Direito Aduaneiro, quero dar as boas-vindas aos participantes do webinar, a apresentação do Time Release Study, Estudo de Tempo de Despacho pela Receita Federal do Brasil. Esta é uma iniciativa conjunta desta Comissão Especial de Direito Aduaneiro, da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos dessa casa. Sendo assim, agradeço o apoio institucional do nosso presidente, Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, e hoje, em especial, a Receita Federal do Brasil. O evento, que se inicia em instantes, é uma oportunidade única para os profissionais do direito, estudantes e empresários se atualizarem com um tema que aponta os gargalos existentes para se obter melhores resultados. Trata-se do primeiro estudo sobre o tempo de liberação de mercadorias integralmente baseado na metodologia da Organização Mundial das Aduanas, a OMA, realizado no país. Esse estudo foi conduzido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ao longo do ano 2019 e contou com a participação ativa dos órgãos públicos mais representativos no controle das operações de comércio exterior, como a Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Importantes representantes dos intervenientes privados no comércio exterior do Brasil também participaram do estudo, como o Instituto Procomex, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de São Paulo, a Associação dos Terminais Portuários, a ABTP, e a Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA. A realização de um estudo sobre o tempo de liberação de mercadorias ganhou ainda mais relevância a partir da entrada em vigor do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, OMC, que prevê a realização desse tipo de levantamento e ainda menciona expressamente a metodologia do Time Release Study da Organização Mundial das Aduanas, a OMA. Pensando então no relevante tema, trouxemos para o nosso 4º evento webinar um palestrante já conhecido desta nossa comissão e de muitos de nós que aqui estamos, e que nos presenteou com sua ilustre presença no evento sobre o Operador Econômico Aplicado, OEA, realizado nas dependências da OAB São Paulo, que tivemos mais de 300 inscritos e lotamos 2 salas desta ilustre instituição. Sendo assim, apresento a todos os senhores o nosso palestrante de hoje, Jackson Aloir Corbari, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e atualmente ocupa o cargo de coordenador-geral da Administração Aduaneira e subsecretário da Administração Aduaneira substituto. Desde que entrou para a Receita Federal em 1993, trabalhou na área aduaneira, nas fronteiras terrestres do Brasil com o Uruguai, em Jaguarão, Paraguai e Argentina, em Foz do Iguaçu, Aeroporto Internacional de Brasília e Portos Marítimos de Itajaí, em Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná. Ao longo de sua carreira, ocupou muitas posições, dentre as quais se destacam chefe do Serviço de Controle Aduaneiro da Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, chefe de seção de fiscalização da Receita Federal na alfândega do Aeroporto Internacional aqui de Brasília, delegado da Receita Federal em Itajaí, Santa Catarina, inspetor-chefe da Receita Federal em Paranaguá, no Paraná, e superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil nos estados do Paraná e Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão e a esta Casa dos Advogados de São Paulo, através de mais esse brilhante evento que faremos agora, via webinar devido à pandemia causada pelo coronavírus. Iniciando nosso evento, passo a palavra, então, ao nosso convidado de hoje, Dr. Jackson Corbari. Obrigado, Robson. Obrigado pela recepção. Infelizmente, né, a gente tinha uma agenda de eventos presenciais, né, e o nosso último foi aquele evento do EA, foi um excelente evento, mas foi logo no início da pandemia, a gente não pôde continuar. Mas
como a gente continua com o trabalho não presencial, a gente pode fazer os eventos também, temos feito uma série de eventos e temos avançado em relação ao Portal Único do Comércio Exterior, ao Programa OEA e outras iniciativas já que a Receita tem de facilitação de comércio. Nós não paramos, né? Continuamos com as entregas e com o trabalho, sobretudo nessa época de pandemia, em que o trabalho da aduana ele é muito necessário, né? A entrada de medicamentos, de máscaras e aparelhos em geral é todo feito via controle aduaneiro, né? E os nossos colegas estão lá fazendo esse tipo de trabalho. Então, nós não paramos de atender fisicamente. Em relação ao tráfego de pessoas, ele está reduzido, mas ele é existente ainda, né? Então, estamos trabalhando nisso. Inclusive, o nosso sistema de detecção de facial, né? Ele vai sofrer agora uma nova... vai ter uma nova versão que vai fazer reconhecimento facial com máscara, né? Já evoluímos nisso também, né? Então, as pessoas, quando tiver retomado, vão passar pelo aeroporto de máscara e nós vamos continuar fazendo o trabalho. São adaptações necessárias. É muito bom. Esse é o novo normal, então vamos nos adaptar. A aduana não pode parar. Bom, eu vou falar sobre o Time Release Study, né? Logo a gente vai publicar os dados abertos dele, né? Anonimizados, obviamente, mas abertos, né? E ele tem uma utilidade enorme, né? Para nós, Receita, né? No processo de modernização que a gente vem atuando já há bastante tempo, com a iniciativa privada, né? O nosso processo é um processo bastante participativo. Mas para quem labuta no comércio exterior, ele é muito interessante, porque você consegue ver relações não só entre setor público e privado, mas relações entre privados. Nessas minhas passagens por aduanas, eu vivi muito isso, né? Os terminais de container levando dias e dias para atender um despachante aduaneiro, um importador que queria pagar armazenagem, né? E para liberar a mercadoria, né? Ou a própria presença de carga em terminais aéreos, onde o custo de armazenagem é extremamente alto. Essa presença, ela é o primeiro passo para se registrar uma declaração de importação. Então, se esse tempo que se demora de 2 ou 3 dias já gera um valor de armazenagem considerável. O passo que eu posso dar como importador, ele inicia com um passo que o depositário tem que dar também. Então, são questões que, se analisadas, elas influenciam bastante a relação privado-privado. Talvez até mais do que a relação público-privado. Exatamente. Então, é importante para quem labuta nessa área, até como instrumento para você poder levantar as suas teses, né? São teses interessantes, porque até então a gente não tinha um instrumento da maneira como a gente tem esse instrumento. Nós trabalhamos ele dentro da metodologia da Organização Mundial das Aduanas, que tem sede em Bruxelas, e ele foi acompanhado desde o lançamento, porque nós fizemos um evento em São Paulo, com as pessoas da OMA, né? E ele segue toda a metodologia científica necessária. Depois nós agregamos o Banco Mundial, e o Banco Mundial fez a avaliação de todos os dados e todas as nossas conclusões estatísticas, né? Então, ele é um estudo bastante sólido, né? Não é um mero estudo de percepção, tal qual os outros países fazem, né? Eu estava comentando com o Robson que o Japão faz estudo de percepção, tal qual o Doing Business é um estudo de percepção, né? Isso acaba, às vezes, a gente conhece bem os questionamentos acerca do Doing Business, né? E são resultados que acabam afetando a venda do Brasil no exterior e nem sempre são resultados reais, são resultados de percepção. E até pela própria metodologia do Doing Business, que é mais fácil você confirmar o dado anterior do que aportar novos valores, leva a gente perder. Na verdade, todos nós perdemos como sociedade. Sendo que a gente tem informações concretas e são excepcionais. Os nossos tempos não são ruins mesmo.
Se pegar os tempos do EA, nós fizemos, faz umas 3 semanas, uma vídeo com a Dida Aduaneiro. Os tempos são compatíveis com os tempos praticados pela aduana japonesa, né, que tem toda a tecnologia, tem milhares de homens para trabalhar, nós somos em poucos, né? Nós temos mais tecnologia do que pessoas, né? Eles têm as duas coisas, mas a gente consegue vencer isso, né? Sobretudo por uma aplicação extremamente forte de gestão de riscos, né? Isso é uma tecla que há anos a gente tem trabalhado, tem desenvolvido uma cultura, né? E essa cultura, dentro da Receita Federal, é que tem levado a isso, né? Essas possibilidades. Eu tenho uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês, aí eu dou prosseguimento aqui. Nesse sentido que você estava falando, nós fizemos também um webinar uma vez aqui, acho que o segundo, se eu não me engano, com o pessoal do Ministério da Agricultura, sobre o Vigiagro. Uhum. E foi muito bom também, ele falou bastante coisa boa disso aí, do tempo, da forma como eles estão fazendo a verificação das mercadorias, né? O avanço nisso tudo. Ele falou realmente isso, que muitos países não têm a tecnologia que a gente tem aqui. Não tem. Assim, eu tive ano passado, na última reunião do Conselho da OMA, a reunião física, né, a última que houve, a Rússia apresentou um sistema de inteligência artificial, o nosso sistema de inteligência artificial, que chama CISAM, que é o primeiro sistema de inteligência artificial do mundo aplicado à aduana, ele já tem 15 anos. Entendeu? Ele tem uma evolução absurda, né? E aí eu vi os caras começando com o beabá, entendeu? Tratando a teoria da inteligência artificial. Então, você começa a ver esse tipo de coisa, você vê que, sei lá, até pelo fato de não ter modelos muito sólidos como eles têm, né? A aduana europeia é uma aduana secular, sólida, a gente consegue inovar. Ninguém diz para a gente que não poderia ser feito, né? Então, a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Eu vou compartilhar a apresentação. Tá visível, tá, né? Ah, sim. Tá, então tá. Então, esse estudo nós fizemos com a Anvisa, o MAPA e a SESEX, porque a Anvisa e o MAPA são os principais intervenientes em comércio exterior, né? Normalmente, em todas as aduanas do mundo, existem 3 grandes intervenientes. Agricultura, saúde e conformidade, que no nosso caso seria Inmetro. Mas como a gente aqui tem uma maneira diferente de tratar o Inmetro, a gente achou prudente fazer isso com nossos principais parceiros atuais no Portão de Comércio Exterior. Tivemos o apoio do... não atua nessa fase, Jato? A Anvisa? Não, o Ministério da Justiça. Atua, mas é um percentual muito pequeno de declarações que ele participa. Entendi. Os anuentes, tirando a agricultura, Anvisa e MAPA, eles têm um percentual muito pequeno de anuência. Entendi. Até o Itamaraty é anuente em alguns casos, mas é um percentual ínfimo, então ele não afeta, na verdade, a grande parte dos dados. E nós tivemos o apoio do Banco Mundial, né, que pagou a publicação, inclusive, do estudo e trouxe os peritos para fazer a avaliação geral e a conformidade, e o Reino Unido que acabou financiando isso no Prosperity Fund que eles têm para os países em desenvolvimento. O que é o tempo o TRS? É um estudo do tempo de despacho. Na verdade, nós aplicamos aqui para importação, mas ele pode ser feito para exportação, para o trânsito, para uma série de fatores. Nós resolvemos usar a importação porque a exportação a gente entregou o ano passado e ela já apresenta resultados excepcionais no portal único. E resolvemos atacar a importação porque ela é mais complexa e como esse é o nosso primeiro estudo formal para a Organização Mundial das Aduanas, a gente também quis andar antes de correr, né? Vamos fazer bem feito, né? Um estudo bastante sólido, do que ficar abrindo muitas frentes e, no fim, o resultado não ser bom. Então, nós fizemos um estudo só da importação. Esse estudo, em particular, ele tem uma previsão no Acordo de Facilitação Comercial, né? O Acordo de Facilitação Comercial recomenda que se faça esse tipo de estudo, o TRS, né? E nós usamos a metodologia que, como já falei, pregada pela OMA, né? Então, esse estudo ele tem um valor internacional.
esse estudo, deixa eu só voltar aqui, acho que eu passei demais aqui. Não, aqui. Nós, então, trabalhamos com a importação, usamos 2 dados de 2 meses, de junho e julho de 2019. Todas as informações foram tiradas dos sistemas, não é um estudo de percepção, né? Tem outros estudos de TRS que você vai ver no site da OMA, mas são muito casos de percepção. O nosso é totalmente digital, não existe nenhuma constatação subjetiva humana, na verdade, né? A constatação subjetiva acaba sendo só na análise dos resultados. E nós conseguimos abranger os 3 modais, o marítimo, o aéreo e o terrestre. Esse estudo ele tem 4 fases. Existe a fase de preparação, que foi a fase que a gente fez, com envolvendo todo mundo, setor privado, setor público. Desenvolvemos a metodologia, né, nós adaptamos. Depois fizemos a coleta de dados e fizemos a análise e conclusão dos dados coletados e elaboração das conclusões, que é justamente o estudo em si, né? E agora a gente está numa 4ª fase, que é a última fase, que é a avaliação e monitoramento das recomendações. Então, agora nós vamos fazer um grupo de trabalho para tratar as conclusões do estudo. Quer dizer, o que a gente pode trazer desse estudo e melhorar o nosso ambiente de negócios. Nós tratamos 262.787 declarações de importação nesse estudo, ou seja, é uma amostra bastante significativa. Na verdade, nesse período foram em torno de 400, mas aí excluídos outliners e uma série de informações que não interessavam, regimes aduaneiros especiais, assim por diante. Nós trabalhamos com um universo de 262 mil declarações de importação, né? Um número bastante significativo. No estudo, nós tratamos 21 unidades do modal aéreo, 22 do marítimo, e em relação ao terrestre, pela complexidade e, na verdade, os pontos relevantes mesmo no Brasil que nós temos de tráfego terrestre, são Uruguaiana e Foz do Iguaçu. Nós optamos por trabalhar só com Uruguaiana e Foz do Iguaçu no terrestre. Uruguaiana e Foz do Iguaçu respondem por 46% do movimento terrestre do Brasil. É muito significativo, considerando o tamanho da nossa fronteira terrestre. Em função da metodologia, nós fizemos uma série de fluxos, né? Eu vou explicar cada um desses fluxos, que é a maneira de você medir, né? Ou seja, conduzir as suas etapas de medição. O fluxo 1 é o fluxo de canal verde, né? Ou seja, a mercadoria chega, eu vou repisar isso mais tarde, a nossa medição é da chegada do veículo transportador. Tem outros estudos que até contestaram, não, mas o nosso tempo é muito menor, né, de outros países, mas eles medem do registro da declaração até o desembaraço. Nós começamos da chegada do veículo transportador até a entrega da mercadoria lá na porta do terminal. Ou seja, realmente é o fluxo que afeta o importador. Não interessa só o tempo da receita ou o tempo intermediário entre uma coisa e outra. Não, ele quer saber o dia que chegar a minha carga, que eu me programei, em quanto tempo eu vou ter ela na porta do terminal para eu levar para a minha empresa. Então, o fluxo número 1... Essa metodologia é a que é dada pela Organização Mundial das Aduanas? Na verdade, a OMA ela é uma organização de soft law. Tá? Ela não obriga a nenhum dos seus 182 países associados a seguir rigidamente as regras. Então, quando eles fazem algum tipo de estándar para você fazer um estudo, ou algum tipo de metodologia de trabalho, eles deixam bastante abertos, né? Então, na verdade, o que você tem que observar é a rigidez do estudo, mas a metodologia, principalmente a metodologia interna, você acaba desenvolvendo conforme o fluxo no seu país, né? Países são muito diferentes em relação ao fluxo de comércio exterior. Você pegar, por exemplo, Cabo Verde, eu trabalhei bastante tempo em Cabo Verde,
fica a 450 quilômetros do continente africano, né? É um país de língua portuguesa, e o fluxo é totalmente diferente, eles são 10 ilhas, então o fluxo de comércio exterior deles segue a logística das 10 ilhas. Então, a metodologia, sim, existe, é uma só, mas a maneira de se organizar o fluxo depende de cada país. O que eu perguntei foi por conta do tempo, que você tinha falado do tempo, que é um pouco... Mas aí você tem que comparar, né, o tempo que aquele país mediu e encaixar aqui no nosso. Sim. Né, porque às vezes eles medem um pedaço pequeno, nós medimos o máximo que a gente conseguiu. Entendi. Chegou o caminhão, saiu da porta desembaraçado. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo. Aí você vai adaptando. Então, não dá para fazer uma comparação imediata entre um estudo e outro. Tá, entendi. O que importa é que esse estudo é importante para a gente fazer uma autoanálise do nosso processo. Né? Então, o fluxo de canal verde, ele chega no navio transportador, o depositário dá a presença de carga, o despachante registra a DI, como é canal verde, imediatamente desembaraça e é feita a entrega da carga. Então, é o fluxo mais rápido possível. E esse fluxo representa 87,25% das declarações de importação. Ou seja, a maioria das cargas no Brasil tem uma intervenção estatal mínima. Ela depende do depositário, do operador portuário, do despachante aduaneiro, do importador, né? Depende da entrega, mas a intervenção estatal, do ponto de vista do governo federal, é mínima. Então, 87% das cargas no Brasil estão nesse fluxo. Aí tem um fluxo que começa a ficar mais complexo, é quando existe um licenciamento. Esse licenciamento é feita a presença de carga, aí o despachante pede o licenciamento, esse licenciamento ele é deferido pelo órgão anuente, é feito o registro da DI, ela dá canal verde e a mercadoria é liberada. Ele apresenta um pouco mais de complexidade do que o anterior. A gente está tratando aqui do licenciamento que exige a presença da mercadoria, porque grande parte dos licenciamentos são prévios. Licenciamentos pedidos antes da mercadoria chegar, que é possível que se tenha. Normalmente são licenciamentos mais políticos, né? O Brasil permite, o licenciamento, na verdade, é um sistema de anuência política. O que o Brasil permite, de que forma ele permite. Se ele permite bem usado, ou se ele não permite bem usado. Então, as questões sanitárias, né? É uma questão de o que o Brasil aceita ou não. Nesse caso, é um tipo de fluxo que depende da presença de carga e da presença física da mercadoria. Esse caso abrange 10% das declarações. Aí, aumentando a complexidade, nós temos o caso em que os canais amarelos e vermelhos, ou seja, só passa pela receita em si e não tem licenciamento. Esses são 2% do fluxo. E, finalmente, o fluxo mais complexo, que é o fluxo 4, ele é o caso em que existe o licenciamento, passa pelo órgão anuente, é feito análise, deferimento, é registrada a declaração e ela pega um canal de verificação, canal amarelo ou vermelho. Esse caso representa somente 0,24% do total de declarações. Então, veja que o uso da gestão de riscos, ele, principalmente pela Receita, né, a gente tem trabalhado fortemente para os demais órgãos anuentes fazerem isso, ele já é uma realidade. Nós partimos, os fluxos, a grande maioria das declarações, elas de fato não passam pela verificação nossa, ela é feita uma verificação de máquina. O CISAM, que é o Sistema de Inteligência Artificial, processa essas declarações e ele vai selecionar só o que realmente oferece um risco maior. O resto simplesmente é liberado. Então, como eu frisei, o tempo médio é o tempo entre a chegada do veículo transportador até a entrega ao importador. Bom, quais foram os tempos médios obtidos? No transporte aéreo, 5,8 dias.
É o tempo entre a chegada da aeronave e a saída do terminal de cargas aéreas, o TECA. No Muito marítimo, rápido, né? Hã? Muito rápido, né? Mas o impressionante é o seguinte, é que no terrestre, que para quem já trabalhou no terrestre, vê que assim não tem um nível de organização de um transporte aéreo, o tempo é 2,3 dias. Inclusive, a gente fez já um webinar com o setor aéreo, com a ANAC, com a SAC, e isso foi uma das coisas que chamou bastante atenção. Né? O Rony da SAC chamou atenção, a gente não pode perder para o terrestre. Né? O avião chega, imediatamente a carga sai, a gente tem que liberar porque está vindo outra aeronave. E a característica do transporte aéreo é ser extremamente rápida. Né? Você leva 7, 8 horas para levar uma carga de um lugar distante a outro. Lá na Casa Civil a gente tem, na época que a gente fez aqueles voos para trazer 240 toneladas de EPI aqui para o Brasil da China, pra você ter uma ideia, o voo tinha que chegar lá e ficar 6 horas no aeroporto da China. Se passasse de 6 horas, eles tinham que ficar 14 dias em quarentena lá. Imagina o custo o governo. Mas aí é um caso à parte, né? Não é um caso específico para a Covid, né? A gente tem trabalhado setorialmente, né? Ou seja, com o setor aéreo, o setor marítimo, o setor terrestre, para tratar essas informações. Porque aqui eu estou apresentando um resultado agregado, né? Mas nós temos os resultados por unidade de despacho, milimetricamente, todas essas etapas dentro do fluxo que acontece, né? Então, o estudo em si completo, ele tem mais de 100 páginas, e ele é muito amplo, ele é muito rico, e você tem essas informações todas no estudo. Então, o nosso tempo médio, Brasil, é 7,4 dias. Desde a chegada do veículo transportador até a saída para a disposição do importador. Esse é um tempo, inclusive, que está abaixo do previsto para o Portal Único. O Portal Único começou lá em 2015, prevendo baixar de 17 para 10 dias, e a gente já está com 7,4. Com todas as ações que já foram feitas ao longo do tempo para simplificar o comércio exterior. Então, a gente já vai ter que rever, na verdade, a nossa meta do Portal Único, que ela pode ser bem menor que isso. Tempo médio por canal, né? O canal verde leva em média 7,06 dias, o canal vermelho 20 dias em média, e por incrível que pareça, o canal amarelo, que é um canal onde você só faz a conferência física, demora 27 dias. Aí, isso é meio contrassenso, né? Mas porque o canal amarelo, ao longo do tempo, em função dos sistemas serem muito antigos, o nosso sistema de importação é de 1996, né? O de exportação era de 93, ao longo do tempo se passou a utilizar a lei de canal amarelo para os casos que o sistema não trata. Né? Então, se o sistema não trata tal coisa, uma ação judicial, por exemplo, né? Você coloca no canal amarelo, e aí você coloca lá a sua informação, o seu dossiê com a ação, e isso é analisado minuciosamente. Então, esse tempo acaba demorando mais, né? Porque você tem um tratamento a ser dado para essa declaração. O amarelo também é usado por causa de abandono de mercadorias, que daí necessariamente você já levou um tempo maior com a mercadoria parada, né? Retorno de exportação do exterior. Né? Então, o canal amarelo, ele acabou virando uma curva de rio, né? Apesar de ele representar 0,51% do total de declarações. Então, a gente está trabalhando nisso, mas, assim, muitas soluções que para o amarelo em si, elas virão com o Portal Único. Né? Não tem como fazer uma gambiarra no sistema de 1996 e adaptar prontamente, até porque hoje se trabalha com uma outra metodologia, né? Hoje se trabalha com tabelas, com flexibilidade, e a maioria das coisas que tem no Siscomex Importação são de programação. Alguém em 1996 entrou lá e programou isso. E é um sistema complexo para você descobrir
qual é a alteração que você tem que fazer nesse sistema. E essa alteração, quais são as implicações que ela vai trazer para as outras modificações que alguém fez ao longo de todos esses anos, é temeroso demais. Então, no Portal Único a gente vem trabalhando isso e vai tentar eliminar todos esses gargalos. Esse é o tempo geral por responsável. A gente vê ali que grande parte das mercadorias, quase 98%, são liberadas pelo Canal Verde, né? Isso é excelente. Sim, 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 sim. Esse tempo aqui é o percentual por responsável. Responsável, na verdade, a gente chama de responsável primário, né? Que o importador, ele depende do depositário, ele depende de outros atores que não são só ele. Ele depende de informação, o despachante depende da informação, da documentação. O depositário, às vezes, depende também de terceiros, né? Mas, assim, isso é um resultado mais a grosso modo. Tem resultados por modal também, como está no estudo. Você veja que os órgãos de controle, os anuentes, eles respondem por 6% do tempo. A Receita, 9%. O importador, 38%. E o depositário, 47%. E, na verdade, como o nosso mecanismo atual é assim, na verdade, em 96 se criou esse sistema via armazenagem de mercadoria, sem ser uma declaração antecipada, até porque na época é inconcebível isso. E qual é a causa, Jackson, do depositário do importador ser tão alto assim, esse percentual? Tem algum estudo sobre isso? Isso são as coisas que têm que ser aprofundadas agora, né? Na verdade, eles demoram em si. Uma das coisas assim, que a gente pode falar, por exemplo, é que o interesse do depositário, obviamente, é antagônico ao interesse dos demais. Né? Que o depositário quer ganhar armazenagem. Né? Quanto mais tempo a carga ficar com ele, melhor. Porque ele está ganhando armazenagem. Então, o interesse é antagônico. E muitas vezes o próprio importador não consegue ir lá e tirar a mercadoria porque o depositário não fornece as informações necessárias para ele pagar a própria armazenagem. Entendeu? Então, por isso que eu falei no começo que existe um jogo de interesses privados aí bastante grande. Essa é uma questão a ser aprofundada agora, né, com o setor privado e, sobretudo, com a mudança na maneira que a gente está tratando a declaração de importação no portal, automaticamente algumas mudanças vão ocorrer em relação a isso, mas nem todas. Porque os interesses são, de fato antagônicos. Os modelos de negócio dos depositários têm que mudar. Um depositário que vivia de armazenagem, ele vai mudar, porque ele vai ser um ponto de passagem. A retenção da carga já não se imagina mais isso. Então, quase metade do tempo é dele. O fluxo tende a melhorar também, né? Então, no que ele teoricamente perderia com uma coisa parada ali, ele vai ter outras que vão chegar, né? Ele vai ter que ganhar, na verdade, na movimentação. Exatamente. Né? Não vamos dizer, na ineficiência do sistema. Na burocracia, né? Não é nem burocracia, porque, na verdade, nem envolve burocracia em si, envolve mais um interesse, né? Envolve mais um interesse, às vezes, muito particular, né? Então, esses modelos que a gente tem tentado sensibilizar a ANAC, a ANTAC e a NTT, que esses modelos, já que eles são os agentes reguladores, o modelo de tarifação tem que mudar. Nós não vamos evoluir se o modelo não mudar. Se eu, no marítimo, dou free time de 10 dias para o importador e não admito cobrar 1 dia, ou 2, ou 3, quer dizer, o meu modelo leva a isso. Então, se o camarada vai ter que pagar 10 dias, ele não vai ter pressa em tirar a carga. Entendeu? Ele vai usar os 10 dias, mas ele poderia estar pagando 1 ou 2 dias. Mas o modelo não permite isso. Entendeu? Ele impõe ele força, na verdade, um tipo de tratamento que é ineficiente. Um prazo mínimo, né? Um prazo mínimo que tem que ficar ali, né?
Quer dizer, a cobrança mínima é 10 dias. Né? Poderia ser um dia, poderia ser 2 dias. Entendeu? Então, esse modelo leva a ineficiência. Então, as agências têm que sensibilizar com isso. Nós conseguimos já a ANAC realmente já tem pensado seriamente nisso. Porque, com o pós-Covid, o setor aéreo brasileiro ele tem que evoluir. Né? E nós temos o potencial para ser um hub. Né? Um hub de toda a América Latina. E como já somos em relação a reparo de aeronaves e assim por diante, mas se a gente não evoluir nos nossos processos, a gente não vai a lugar nenhum. O novo controle de carga aérea, o CCT aéreo, com a implantação dele, que a gente espera que até metade do ano que vem esteja já concretizado, a redução do tempo de despacho e importação vai ser em torno de 80% a 90% do setor aéreo, com o novo controle. Quer dizer, isso vai levar a uma nova estrutura e vai levar o Brasil a ter outros mercados. A gente não vai avançar em comércio exterior trabalhando da maneira que a gente trabalha hoje. E não é por responsabilidade da Receita ou dos anuentes. Né? É por responsabilidade de todos nós. Ou a gente trabalha em conjunto, ou a gente afunda em conjunto. Não adianta a gente colocar um sistema dos mais modernos do mundo, que é o Portal, né? Ele já é conhecido, inclusive, pela OMA, como um dos mais modernos e eficientes do mundo, com essas forças antagônicas. O caso do EA exemplifica bem onde a gente quer chegar. Né? Um operador, em geral, na média, leva 236 horas. Um EA, que ele já conhece o canal de parametrização da carga, assim que ele registra a declaração, ele demora 194 horas. Já quando o EA ele faz um despacho sobre águas, ele demora 65 horas. Veja a diferença dele para o geral. É uma diferença, uma redução em torno de 73%. Então, desculpe, 73% entre o 194 e 65. Essa redução é significativa. E nós queremos chegar para todos os importadores nesse tempo mínimo. Por quê? A nova declaração de importação ela é uma declaração antecipada. Se você tiver um ranking de riscos baixo, você vai poder conhecer o seu canal de parametrização antes da mercadoria chegar. E esse canal de parametrização vai levar você a providenciar já a documentação antecipada e vai levar você a providenciar a logística antecipada. Né? Que é o que o despacho sobre águas faz. Esse canal já existe, então, o canal de parametrização. Isso são resultados reais do que já existe para os operadores OEA, o operador econômico autorizado. Sim. Ou seja, entre a chegada do navio, por exemplo, e a saída na porta do porto, ele demora 65 horas. É um tempo excepcional. Esse tempo é o tempo que o Japão demora. E esse é o tempo que a gente quer chegar para todo mundo. Com muito mais pessoas trabalhando, né? Como você me disse. Sim, sim. E mais tecnologia também. E mais dinheiro, né? Recursos, ultimamente. Veja, a gente também analisou, por exemplo, o licenciamento, né? O caso da Anvisa, né? Veja o absurdo. A Anvisa, dependendo do modal, é o tempo que ela leva entre o registro e o deferimento da LI, do licenciamento. No marítimo, né, demora 108 horas. E 64% desse tempo ele é consumido com a verificação do pagamento da taxa de licenciamento. Porque a normativa da Anvisa fala que ele só pode deferir ou apreciar o licenciamento a partir do momento que compensar o pagamento da taxa que é feita via GRU, que demora 2 a 3 dias para aparecer a compensação. Isso é bizarro. E essa taxa é paga antes de chegar ou ela é paga no momento que a mercadoria chega? Primeiro a mercadoria chega, é feito a presença de carga, aí o despachante pede o licenciamento, a mercadoria já está parada. Depois que ele pede o licenciamento, a Anvisa demora esse tempo para dar o licenciamento. E desse tempo, em média, aí, as 217 horas,
64% desse tempo simplesmente é para conferir se o camarada pagou a taxa ou não. E essa taxa, teoricamente, teria que mudar a portaria da Anvisa, né? Mas teria que ser feito, daria para pagar se antes de chegar a mercadoria, depois só fazer a conferência, não é? Não, daria para pagar no registro da DI, na verdade. Então, inclusive, no portal a gente está prevendo isso, que a Receita cobra no registro da DI. Não? Cobra no registro da DI isso e pronto, acabou, tu paga a taxa. Entendeu? E o instrumento tem que ser outro, não pode ser GRU. Mas, assim, são situações assim, inimagináveis. Você perder com... Aqui sim é burocracia. Perder 64% do seu tempo com pagamento de taxa, sem realmente estar fazendo um trabalho efetivo que agregue alguma coisa para a gestão de riscos ou para a segurança do Brasil, é bizarro. É bizarro. Mas esse é um dos resultados que o estudo traz. Demonstra... Uma mão na ferida, né? E isso a gente falou já abertamente no lançamento do TRS. Como eu havia comentado contigo, nós tínhamos 3 mil pessoas assistindo a live no Brasil e 350 no exterior. E eu mostrei exatamente esses números. Que é aquela coisa, a gente não está buscando culpados, a gente está demonstrando fatos que têm que ser trabalhados. Você está mostrando os gargalos para ter a solução. Não adianta esconder, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Não interessa quem é a culpa. Interessa o que a gente vai fazer. Né? Exatamente. A gente também acompanhou a embalagem de madeira. Em Santos, em particular, a agricultura tem um sistema de controle de embalagem de madeira. E também é outra coisa que chama atenção. A gente não colocou a embalagem de madeira porque às vezes ela acontece durante o despacho ou depois. Mas veja os tempos e quanto se perde de tempo para isso. Para verificar se o pallet tem um carimbozinho, até tem uma imagem que tem um carimbozinho, se ele tem esse carimbo. Isso é outra coisa também que a gente tem que sair disso. A gente passou já, abriu os dados do Mercante, que é o nosso sistema de controle de cargas, para a agricultura, para que a agricultura comece a fazer gestão de riscos. Não tem sentido seguir dessa forma. Chamamos também a agricultura para o programa OEA, para que eles também comecem a dar canal verde para as empresas que têm segurança. Entendeu? Isso não faz sentido. Não faz sentido. A gente perdeu um tempo para verificar se o pallet de madeira tem um carimbozinho. Então, principais constatações, né? O gerenciamento de risco intensivo que a Receita usa, isso é demonstrado claramente, que nós fazemos um grande trabalho de gerenciamento de riscos. A atuação da Receita representa 10%, 87% das cargas sofrem intervenção mínima. O importador, em alguns modais, chega a responder por 80% do tempo. Os tempos médios são superiores às medianas, ou seja, estatisticamente isso quer dizer que a maioria dos resultados estão abaixo da média. Então, aqueles 7,4 dias, a maioria dos resultados estão abaixo dele. Então, a gente pode esperar resultados menores. O EA é 32% mais ágil que o despacho normal e 72% o despacho sobre águas é mais veloz. Existe sequencialismo, né, e não existe o paralelismo, ou seja, primeiro o cara vem, eu registro a declaração, aí ele vai lá pedir o licenciamento, aí a Receita vai atuar depois, aí depois é feita a verificação física. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode existir, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Isso é uma baixa harmonização dos procedimentos, e dispersão também, né? E os meios de pagamento, que é justamente esse caso aí da Anvisa. Né? A gente está unificando no portal os pagamentos para ter um pagamento só para todo mundo. Anvisa, MAPA, a Polícia Federal, quem mais tiver uma taxa para cobrar. Não faz sentido cada um pagar um determinado momento. E também o fisco estadual. O fisco estadual também, o ICMS também, a gente chamou os 27 membros da federação aí para o portal
para que o ICMS seja cobrado também num momento só. Que também não faz sentido a gente cobrar numa vez só e lá no final o importador tem que ir lá para o estado, esperar 2, 3 dias para alguém carimbar uma guia de ICMS para ele levar para o depositário para tirar a mercadoria. Exato. Soluções de desenvolvimento, o novo controle de cargas aéreas, como eu falei, que a gente deve entregar em breve, que vai reduzir o tempo para 80% a 90%. O registro antecipado da declaração de importação, a declaração de importação ela será toda antecipada, ou seja, se você tem baixos fatores de risco, você vai poder registrá-la antes da chegada e vai conhecer o canal, e vai poder se organizar. Aí sim, os recintos vão virar passagem, porque não tem mais sentido nenhum a carga ficar no chão. Ela tem que sair do veículo de chegada e sair pela porta e ir embora. Esse é o objetivo. O gerenciamento de risco antecipado e coordenado entre os agentes públicos. Apesar da Receita já ter avançado bastante, os demais anuentes não avançaram. Né? Tem muita gente que ainda faz verificação de 100% dos licenciamentos, o que é insano. Você deveria fazer um trabalho de gestão de risco e ver efetivamente quais são os resultados esperados e ter os seus fatores. A gente tem trabalhado com os demais agentes públicos para eles mudarem as normativas e, sobretudo, mudarem a maneira de trabalhar. A mudança de mentalidade aqui é a coisa mais forte a ser feita. Existe o paralelismo, ou seja, o portal ele é todo paralelo, o camarada pede o licenciamento, no mesmo tempo que registra a declaração, e as coisas funcionam todas em paralelo, não existe mais sequenciamento. O pagamento centralizado, como eu já havia falado, que vai somar todos os tributos. Equalização da força de trabalho, quando você começa a achar essas soluções, você começa a usar melhor a sua força de trabalho, né? Sobretudo se você usa gestão de riscos. O EA integrado, nós abrimos já para os demais órgãos, né? A agricultura já fez algum trabalho nesse sentido. Temos planos de trabalho conjuntos com o Inmetro, com a Anvisa, com a ANAC e com o Exército. Mas esperamos a adesão dos demais órgãos públicos, né? Para que eles possam aderir ao programa OEA e eles também ofereçam facilidades para os operadores que oferecem segurança. Nosso objetivo do OEA é colocar mais ou menos 1.500 operadores que a gente estima que sejam os operadores que poderiam se adequar ao programa. Esses 1.500 operadores respondem por 50% dos despachos do Brasil. Nós temos hoje 80 mil operadores, então com 1.500, se eu controlar 1.500 e garantir que eles tenham segurança, eu consigo afastar da necessidade de verificação 50% dos despachos. Simplificação do marco regulatório, nós temos diversos marcos regulatórios que têm que ser simplificados. Né? Nós não podemos mais trabalhar com normas tão complexas, elas têm que ser simples. A antecipação da análise de embalagem de madeiras pelo mapa, isso a gente já vem trabalhando, até que a gente abriu nossos sistemas para eles, diz, olha, comecem a fazer a gestão de riscos, né, e eles têm que trabalhar isso. Recomendações do estudo, né, essas recomendações elas podem ser bastante aprofundadas, né, essas são as iniciais, né, o que nós temos que fazer é apoiar a conclusão das soluções de desenvolvimento, ou seja, o portal único, né, e o estudo ele vem ao encontro do portal único, ou seja, ele demonstra que nós estamos no caminho certo. Encaminhar proposta para a revisão da política de cobrança da armazenagem por períodos, foi o que eu falei, isso não faz sentido. Você cobrar free time de 10 dias, 5 dias. Harmonizar procedimentos e compartilhar boas práticas com a inspeção física de maneira remota. Nós agora estamos revisando a norma de alfandegamento e nós vamos passar a fazer a conferência de mercadoria toda remota. Santos já começou isso, Santos tem 110 recintos alfandegados, é humanamente impossível você se deslocar e conferir a mercadoria em 110 recintos. Então, a gente está estendendo isso para o Brasil inteiro, e estamos estendendo para os demais órgãos. A agricultura em Santos, a gente já conseguiu trazer para fazer a inspeção física remota. Isso é feito através de câmeras, né? Isso, câmeras, e você vai orientando a pessoa, né? Ela filma o lacre, ela quebra o lacre, ela tira a mercadoria, ela demonstra a etiqueta. Muitas vezes a gente pede para ela coletar a amostra. Isso dá uma agilidade absurda, né? Simplificar o processo de restrição de tributos, desvincular pagamentos do momento do registro da DI. Né?
Então, a gente está trabalhando, né, num marco legal que permita, inclusive, que você pague o imposto de importação no 20º dia do mês seguinte, né, para os operadores OEA, né, porque a gente precisa ter segurança, tem que ser operadores certificados, que têm um regime de conformidade intensivo, e aí esses operadores vão poder pagar as suas declarações de importação e os demais tributos, a gente espera que todos os tributos, no 20º dia do mês seguinte ao registro. Isso depende de uma alteração legal. Isso pertencer a operador econômico autorizado, né? Uhum. Esse, inclusive, é um dos requisitos lá do Acordo de Facilitação Comercial que a gente tem que cumprir. Permitir esse pagamento a posteriori. Aprofundar a análise de integração com os diversos atores, né, dos intervalos que os atores têm, né, cada um tem intervalos diferentes, então o estudo traz intervalos dos anuentes, da receita, dos depositários, dos importadores, assim por diante. Nós estamos pensando em obrigar que os documentos sejam todos anexados à declaração já durante o registro, que isso é uma coisa que a gente observa. As pessoas fazem o registro da declaração de importação tentando a sorte. Quando ele faz esse registro, é que ele, deu um canal de conferência, isso acontece bastante no amarelo, né? Deu um canal de conferência, então eu vou correr atrás da documentação agora. E não deveria ser assim, né? Então, uma das formas de se combater isso é obrigar a anexação dos documentos. Então, você registra quando você tiver. Você ficar correndo atrás depois realmente não faz sentido. Nós estamos ampliando os horários das equipes de gestão de riscos, né? Nós trabalhamos hoje só em horário comercial durante a semana. Isso não tem um peso muito grande em relação aos tempos, mas influencia. Essas equipes, todas as declarações que são registradas vão para uma espécie de caixa e a gente faz o GR e depois libera. Isso a gente está trabalhando e vai começar a fazer 7 dias por semana. Ampliação do escopo para TRS futuros, a gente quer fazer da exportação agora, vai ser o próximo, até para a gente aferir os resultados que a gente teve com o portal. E uma das coisas que a gente vai trabalhar é um ranking para os despachantes e residentes alfandegados, para que o importador e os demais intervenientes possam fazer uma boa escolha, né, de um bom despachante e um bom recinto. Isso também é uma das coisas que a própria OMA recomenda, uma recomendação. Façam um ranking e publiquem isso na página da Receita. E deixem as pessoas escolherem quais são os melhores, porque hoje é uma escolha cega, né? E é isso, pessoal. De minha parte é isso. Muito obrigado. A gente agradece a sua exposição. Nós temos aqui 2 perguntas. Deixa eu ver aqui. Uma é do Rodrigo Lázaro. Ele pergunta, segundo o estudo do World Trade Organization, de 2018, há grande variação entre os prazos pelo mesmo modal, como Índia tem 2 dias e Chile 7 dias. Nós temos uma comparação com outros países com o mesmo volume de operações. A maior pressão fiscal pode justificar um prazo diferente entre os países? Veja, essa comparação, como eu falei, a gente tem que saber como foram feitas essas medições. Quando ele fala em 2 dias, ele está medindo 2 dias desde quando? Desde a chegada da mercadoria, desde o registro da declaração, e o final disso é quando? Quando o Estado liberou, quando o depositário liberou, quando o importador efetivamente tomou posse da mercadoria. Então, para fazer essas comparações, a gente tem que conhecer profundamente esses estudos e poder alinhar isso. Muitas vezes, os países divulgam esses dados como uma maneira de fazer propaganda. Eu levo 2 dias, mas espera aí, você leva 2 dias desde quando? Então, essa comparação, para se fazer, a gente tem que trabalhar estudo a estudo e fazer um trabalho científico em cima disso. Maravilha.
O outro é... A maior pressão fiscal, eu não entendi o que o Rodrigo quis falar com a maior pressão fiscal pode justificar um prazo diferente entre os países. Essa pressão fiscal seria o quê? Vamos ver se ele manda outra pergunta aqui. Vamos passar para a próxima, se ele mandar eu complemento. Tá? O Dr. Cássio Diabas também pergunta, com as novas soluções, qual a viabilidade de aplicação e a abrangência das soluções apresentadas e quanto tempo? As soluções estão em andamento, é o Portal Único de Comércio Exterior, né? Nós já entregamos a exportação e dentro dos próximos 2 anos, a previsão é para 2022, nós entregaremos todo o processo de importação. Mas por que é tão demorado? Porque é extremamente complexo. É extremamente complexo, é caro, né? Nós gastamos milhões, né, nesse processo. Não existem soluções prontas, né? São soluções que estão sendo desenvolvidas conforme a nossa realidade, apesar da gente usar uma metodologia ágil de desenvolvimento. Nós temos só um prestador de serviço, que é o CEPRO, nós somos obrigados a contratar o CEPRO, mas não tem como se apressar isso, infelizmente. É um processo e são sistemas complexos, são sistemas que envolvem muitos atores e são sistemas que ele tem que ter um grau de perfeição absurdo, principalmente na importação, porque a importação envolve pagamento de tributos. Envolvendo pagamento de tributos, nós não podemos cometer nenhum erro. Não existe a mínima possibilidade de erro. Então, são sistemas que eles são testados maciçamente. Inclusive, a gente tem um grupo de trabalho com o setor privado que mensalmente testam todas as novas aplicações dos sistemas, justamente com milhões de dados para se apurar os erros. Então, o nosso cronograma, isso está lá no site do portal, para 2022 a gente entregar o sistema. E é um sistema reconhecido mundialmente como um dos melhores sistemas de comércio exterior. A gente dá grandes avanços em relação a isso. Isso o próprio Banco Mundial reconhece. O fato de a gente estar chegando mais tarde nisso, né, muitos países já têm portal único há 10, 20 anos, permitiu que a gente usasse tecnologias que não existiam, né, e permitiu que a gente usasse inteligência artificial, gestão de riscos, que os sistemas passados é como você comprar uma televisão há 10 anos atrás e comprar uma nova agora. A nossa TV é mais moderna. Foi essa pergunta, a próxima aqui, a pergunta do nosso amigo Dr. Roberto Raia. No mercado existe comentários que com a entrada da DUIMP e catálogo de produtos na Receita Federal do Brasil, irá usar a inteligência artificial para fazer o comparativo das classificações das mercadorias e determinar possíveis erros de NCM. Isso deve acontecer? Olha, eu vou te dizer que a gente já faz isso. A gente já faz. Hoje, o nosso sistema de inteligência artificial, ele inclusive tem uma linguagem humana para falar, e ele te diz que a declaração XYZ, a NCM que você apontou, tem 87,42% de probabilidade de ter a classificação X. Entendeu? Pelos motivos tais. Inclusive, ele analisa o que você escreve no campo livre de descrição da declaração. O nosso sistema já faz isso. Então, o catálogo ele vai aperfeiçoar isso, porque você vai acabar com muitos campos hoje que são textos, você vai sistematizar isso. Até por questão de ex-tarifário fica mais fácil. Né? O ex eu já coloco os atributos e é muito mais fácil de classificar para a gente e para o contribuinte. O que ele está perguntando aqui é se será feito o comparativo entre empresas que importam a mesma mercadoria. Isso já é feito. Já é feito. A matriz neural do CISAM, ela tem dados desde 1996. Demorou semanas para processar antes de entrar no ar. Uma das coisas importantes que a gente vai fazer, né, a gente tem trabalhado bastante com conformidade. Então, a DUIMP, ela vai permitir que você veja a nossa gestão de riscos. Então, antes de registrar uma declaração de importação, você vai poder submeter ela à gestão de riscos e o sistema vai informar para você. Como você faz hoje na declaração de imposto de renda? Mas, olha, você
classificou na classificação X. Mas eu acho, né, com 97,48% de probabilidade, que é a Y. Ou você errou o valor, ou você cometeu, está faltando alguma coisa. A gente vai permitir que o importador veja isso, corrija. Se ele não quiser, ele registra. Mas a gente vai abrir isso, essa possibilidade a gente vai abrir no sistema. Porque, veja, o nosso papel, na verdade, não é ficar lançando multa ou cobrando, é facilitar. Facilitar para quem quer fazer a coisa da maneira correta. Então, a nossa ideia é sempre tornar aberto isso. E talvez a gente está trabalhando numa segunda possibilidade, que vai ser mais tarde, é numa malha, né? Eu vou deixar aberto lá a retificação para você fazer. Como é feito na pessoa física. Hoje você entrega a sua declaração, se você caiu em malha, a Receita mostra lá para você, ó, isso aqui é o que você declarou, isso aqui são as informações que eu tenho. Você vai lá e retifica sem pagar nada. Entendeu? Você pode discordar, eventualmente você pode ter razão, não tem problema nenhum, vai ser analisado. Mas essas possibilidades modernas de conformidade, a gente quer chegar nisso. Entendeu? O nosso objetivo não é punir, nosso objetivo é regular a atividade e tratar da proteção do Brasil, que para isso que serve a aduana. A aduana serve para proteger a sociedade. Não é para lançar multa ou para cobrar essas penalidades que não faz sentido. O Daniel Polidoro aqui também pergunta, né, dá boa noite, parabéns pela explanação. Por que não foram apontados os casos de canal cinza? Os canais cinzas, eles acabam sendo outliners na amostra e eles têm um percentual de incidência muito baixo. Nós temos um percentual de canais cinzas em torno de menos de 100 por ano, no Brasil inteiro. Tá? Então, é uma complexidade que se acrescentaria ao estudo que não faz sentido. Né? O objetivo do estudo são dados gerais que levem a uma transformação do comércio exterior, né? Não um caso específico. Tá. O Moisés Neva também pergunta, no caso de utilizar um ranking para o despachante, não estaríamos privilegiando este ou aquele profissional? A livre escolha não estaria sendo direcionada? Eu não acho isso. Eu acho que um ranking colocando bem elaborado, e isso a gente vai tratar com a Federação dos Despachantes também, eles também têm interesse nisso. Né? De você demonstrar que o despachante ele é opcional, né? não é obrigatório no Brasil, como é em alguns países. Essa possibilidade, você traz só uma mudança exterior, chegou aqui, quer contratar um despachante. Quer dizer, onde é que você vai pegar uma informação consistente? Um depositário, onde você vai buscar uma informação consistente? Quer dizer, na verdade, os atores que podem ter esses dados somos nós. Né? E isso, grande parte dos países já faz. Né? Esses atores que acabam sendo vinculados à atividade aduaneira, eles têm, os países dão transparência a eles. Né? Então, eu trabalhei, por exemplo, em Paranaguá, tinha 500 despachantes aduaneiros no sindicato. Eu conheci 20 atuantes. Então, eu acho que para a sociedade é muito relevante isso, né? Fazer essa demonstração. Eu não acho que a gente está privilegiando alguém, né? A gente está privilegiando a competência, na verdade. Você vai fazer um ranking dos melhores, né? Como... Sim, olha, eu vou colocar lá os 1000 despachantes do Brasil melhores, né? A pessoa vai poder escolher, dizer, ó, e isso para o despachante é bom. Se ele é uma pessoa competente, ele vai querer estar no ranking. Uma pergunta do Daniel Polidoro aqui. Não seria mais justo que o CISAM fosse aplicado antes do registro da DI com o objetivo de permitir que o importador espontaneamente fizesse os ajustes de eventuais erros? Já respondi essa. Já. Isso está no plano de trabalho. O Rodrigo Lázaro também faz outra pergunta aqui. Sobre a pressão fiscal... Essa é a explicação dele, na verdade. Explicação. De um lado, quanto mais completa a revisão, mais lento será o time release. De outro, maior flexibilidade na análise, maior risco de
internamento de produtos ilícitos ou irregularidades. Na sua visão, o Brasil caminha próximo ao equilíbrio? Sim. Vocês podem ver pelo percentual de mercadorias que hoje a gente verifica, né? A gente cada vez afina mais os controles e chega numa precisão de acertos, né? A gente tem uma eficácia nos acertos bastante grande. É diferente quando eu entrei há muito tempo atrás, né, em que você jogava com 50%, acertar ou errar, né? Hoje não, hoje você, por meio dos sistemas de gestão de riscos e de feedback, você tem um grau de acerto extremamente elevado. Quando a Receita para uma carga hoje, exceção do canal amarelo, que tem essas questões em função da atipicidade dele, quando a Receita para uma carga, ela já tem um grau de certeza muito elevado que essa carga merece ser verificada e vai apresentar algum problema, né? Esse equilíbrio a gente já cada vez aprimora mais, mas a gente já chegou já há algum tempo. A nossa preocupação maior não somos nós. A nossa preocupação são os 22 anuentes, né? Porque quando você faz 100%, você não está aplicando gestão de risco nenhum. Isso retarda, né? Isso leva a perda de tempo. Quer dizer, hoje o Estado está cada vez menor e a tendência é que fique cada vez menor. Aí eu não tenho gente para fazer o licenciamento. Mas você precisa fazer o licenciamento? Essa é a grande pergunta. Então, o que a gente tem tentado fazer é levar esse discurso para os demais. A gente demonstra, olha, a gente faz GR, o nosso GR, olha o resultado aqui de eficácia e consumo de mão de obra. Então, mas é um processo, né? E o TRS serve como uma ferramenta para avançar nesse processo. A mesma coisa, a pressão que a gente tem que fazer sobre o setor privado. O setor privado tem que se ajustar. Quando a gente terminou a declaração de exportação, em julho, nós trabalhamos toda a declaração com o setor privado durante anos. Chegou numa reunião que a gente fez em São Paulo, na CNI, em julho, eu acho que tinha umas 300 empresas. Uma parte, não, a gente não fez nada. Como não fez nada? A gente está há 2 anos falando isso. Não, mas isso requeria investimentos e o CEO da empresa não participou. Lamento, entendeu? Trabalhem dia e noite e vamos todo mundo juntos, porque não tem como. Veja o quanto se economizou, por exemplo, no memorando de exportação que as empresas faziam. Inclusive, a gente gerou desemprego com isso, porque teve departamentos inteiros das exportadoras que o pessoal foi para a rua. O cara era obrigado a fazer um memorando de exportação, uma burocracia colossal, um monte de gente empregada. O sistema simplesmente acabou com isso. Acabou com tudo. Entendeu? Então, assim, o setor privado ele tem que se ajustar também. O Brasil não vai ser competitivo se lá o tempo da Receita baixar de 9% para 2%, 3%. Não vai ser. Aliás, só vai elevar o tempo deles. Né? Ou estamos todos nesse barco, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá. Tem mais uma aqui, do Caio. Boa noite. O cronograma de implementação da DUIMP prevê datas próximas. O senhor acha que a Receita Federal conseguirá cumprir essas datas, mesmo em tempos de pandemia? Olha, hoje mesmo a gente teve reunião sobre isso, entendeu? A gente tem trabalhado. O nosso problema maior é a velocidade de desenvolvimento do sistema. Tá? As integrações, tudo tem que ser feito. De nossa parte, sim. De nossa parte, a gente trabalha duramente para isso, né? Mas dependemos do nosso prestador de serviços e recursos financeiros, felizmente, a gente está tendo agora, mas depende da velocidade de entrega do CEPRO. Mas estamos trabalhando. Amanhã mesmo, às 9 da manhã, eu tenho uma reunião com o comitê gestor do Siscomércio, do Portal Único. Então, o nosso objetivo é esse. Maravilha, então. Acho que encerramos aí. Parabéns pela explanação. O pessoal está dando os parabéns aqui também para mim no grupo, tudo mais. Queria agradecer de novo, Jackson, a tua presença agora via webinar, né? Voltando, a gente vai fazer aquele evento de 500 pessoas lá na OAB, viu?
Foi bom, foi bom. Não, eu que agradeço o convite, Robson. A gente está sempre à disposição. A gente tem um relacionamento bastante aberto com o setor privado. A própria parceria que a gente tem com o Procomex, né, levou talvez isso ao longo do tempo. A gente sempre discutia as questões com todo mundo. Nós dificilmente tomamos uma decisão unilateralmente. Todas as questões do portal são abertas. É muito bom você saber também quais são o que causa pânico do outro lado, né? E aí você vai trabalhar melhor para que não haja essas congruências, né, que a gente tem falado tanto. Eu acho que eu mandei para você o estudo completo, né? Você mandou aquele de 10 páginas, né? Você mandou Não, eu te mandei o resumo executivo. Eu vou te mandar o estudo completo, aí você pode compartilhar aí e deixar aberto. O estudo completo é aquele de 100 e poucas páginas, né? Que tem inglês, e tem um em português também. Tem inglês e português. O Dr. Cássio pediu para ver se o senhor ia disponibilizar esse slide, mas esse slide é o de 10 páginas, lá tem mais ou menos aquilo lá, né? Não, se quiser, esse meu aqui eu mando para vocês também, não tem problema nenhum. Tá, me manda então, aí eu disponibilizo o nosso grupo aqui. Mas eu acho interessante dar uma folhada no estudo, porque o estudo tem... Eu estou lendo ele todinho aqui. Eu fiz uma síntese, mas ele é muito rico, ele tem muitas informações muito interessantes. Parabéns a vocês aí da Receita, do Mapa e da Anvisa também, porque foi um trabalho belíssimo mesmo. Bom, então, acho que já podemos encerrar por hoje. Eu agradeço a todos que compareceram aí no nosso webinar. E em setembro teremos o próximo. Aí a gente vai disponibilizar para todo mundo via as redes sociais. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.